Bom dia, presidente, obrigado pela tolerância. Eu queria, primeiro, fazer uma reflexão sobre o que disse o vereador Conceição. Eu também fui bombardeado por muitas informações, né, desde ontem pela manhã. Muito cedo, um amigo meu, jornalista, me mandou a notícia da tragédia da queda desse avião. E quando tem uma queda de avião, a primeira questão que surge é exatamente saber as causas, porque é, sem dúvida, o transporte coletivo mais seguro que existe. Sem sombra de dúvida. É o mais seguro de todos os transportes que existe. Agora, claro, dentro de determinadas regras. Eu tenho um amigo comissário de bordo, daqui de Pelotas, que desistiu da carreira quando nós tivemos a desregulamentação do setor aéreo no Brasil e as medidas de segurança foram reduzidas. Ele deixou de ser comissário de bordo porque disse para mim: Marcos, olha, eu que acompanhei por muitos anos a Varig, por exemplo, e o que ela fazia em termos de medidas de segurança, vendo agora como operam as novas empresas, com a pressão de ampliar o número de voos rapidamente, como tiveram em determinado período, houve um rebaixamento das medidas de segurança. E isso é fundamental para a segurança das aeronaves. Tem lugares no mundo que as pessoas olham na internet para ver se aquela empresa é ou não uma empresa segura. Tem um ranking mundial, vocês podem procurar, tem um ranking mundial de medidas de segurança que determinadas empresas utilizam, que outras não utilizam, e na hora de comprar o bilhete as pessoas levam em consideração se são empresas mais ou menos seguras. Ouvindo rapidamente os relatos que foram feitos na imprensa, essa Lamia começa que não tinha uma aeronave adequada para fazer o voo que fez. Estou reproduzindo aquilo que os técnicos na imprensa disseram. Depois, o próprio piloto era o dono da aeronave. Já é um outro indicador. Depois nós vamos ver que um dos maiores custos que existem na aviação é o combustível. Então, se eu quero otimizar o ganho, o lucro, numa viagem de aeronave, o que eu tenho que dosar mesmo é o combustível, porque é o fator mais caro, vamos dizer assim, para o empreendedor, para o empresário. A ANEEL já tinha dito que fretamento de aeronaves tem que ser entre uma aeronave do país de origem ou do país de destino. Por quê? Para conhecer exatamente qual é o aeroporto, quais são as condições. Enfim, o que está transparecendo cada vez mais, a meu juízo, é que essas pessoas foram vítimas da ganância desse empresário da aviação. Para economizar, ele usou menos combustível do que aquilo que era recomendável. Ele acabou fazendo um voo para além dos limites que a aeronave dele permitia. Nós podemos estar diante de mais uma situação trágica do que é capaz a ganância do ser humano. Para ganhar mais dinheiro, coloca situações de risco às outras pessoas e a si próprio. Foi o caso aí. Para mim, cada vez fica claro isso. Eu digo isso, sabe por quê? Porque nós temos que ter clareza dos perigos e dos grandes males que a ganância humana pode provocar. O que o dinheiro é capaz de fazer com a prudência do ser humano. E me vem logo em mente também a tragédia essa da Vale do Rio Doce, que também hoje as medidas de segurança e de prudência que a empresa utilizou foram muito aquém daquilo que era recomendável. E a tragédia que nós tivemos para que a empresa tivesse mais lucro, colocando a sociedade em risco. Tomara que não seja isso, tomara que depois se verifique que houve um outro problema, mas o simples fato de um outro avião ter chegado antes e pedido prioridade na pista, fez com que a aeronave, essa Lamia, tivesse que ficar circulando, gastando combustível que não tinha, porque não tinha medida de prudência no combustível que havia colocado. O outro tema que me traz à tribuna tem a ver com a fala do vereador Viana.
eu concordo com o vereador Viana que a imprensa realmente tem que reproduzir aquilo que nós dizemos aqui. Isso é muito importante. Acho que tem que ter uma correspondência entre aquilo que é dito pelo vereador e aquilo que é noticiado. E essa é uma grande dificuldade que nós temos, em todos os níveis. Outro dia, eu li na coluna do Espeto Corrido, por exemplo, do Zé Ricardo, críticas a respeito da nossa viagem a Brasília, por exemplo. E eu também me senti atingido, porque eu digo, olha, eu não estou brincando aqui. Se eu entendo que uma viagem a Brasília é importante, em determinado momento, para a cidade de Pelotas, eu tenho minhas razões para isso. Eu tenho uma justificativa para isso. Para minha alegria hoje, foi colocada a minha justificativa na coluna do Espeto. Mas, claro, aqueles que leram ontem não necessariamente vão ler hoje, que é outro problema da imprensa, né? Mas o destaque foi dado. Eu quero registrar que houve hoje, foi noticiado hoje, que a nossa viagem a Brasília teve uma série de resultados positivos, que eu digo dessa forma. Por quê? E, primeiro, é sabido que o vereador Ricardinho, o vereador Tenente Bruno, o vereador Ornel e outros tantos, acho que até o Rafael Amaral, já tinham ido a Brasília para uma questão que eu acho importantíssima, que é conseguir que a TV Câmara da Câmara de Vereadores de Pelotas se transforme numa TV em canal aberto. Isso é fundamental para a transparência, inclusive, dos trabalhos dessa casa. É fundamental que a população acompanhe o que está acontecendo aqui dentro dessa casa. As decisões que são feitas aqui, elas têm de ser divulgadas da forma mais ampla possível. Ora, canal aberto possibilita que todas as pessoas que não têm pagamento de canal privado tenham acesso. Então é bom. Primeira questão é essa. Segunda questão, nós sabemos que, infelizmente, as burocracias em Brasília, elas exigem muito mais do que um e-mail e um telefonema. Infelizmente. Eu gostaria de viver no outro mundo, onde um simples e-mail ou um telefonema resolvesse. Mas, infelizmente, não é assim. O que eu presenciei lá no Ministério das Comunicações, que nós visitamos, eu, o vereador Ricardinho e o vereador Anel, acompanhados do deputado federal Afonso Mota, do PDT. Nós verificamos o quê? Que a simples portaria de designação dos equipamentos para compra e de cessão dos direitos da Câmara dos Deputados para a Câmara de Vereadores de Pelotas, essa portaria que tem sido publicada com esses dois elementos, havia sido publicada somente com um deles. O ministro anterior saiu, houve uma mudança de ministro nesse meio tempo. O que aconteceu? Nem eles sabiam a razão pela qual a Câmara de Vereadores de Pelotas não poderia ainda ter o seu canal de TV aberta. O chefe da sessão, que é da assessoria parlamentar, não sabia dizer qual era o problema. Ele disse, olha, foi publicada a portaria. A nova chefe do Ministério para essas questões, ela se ocupou pessoalmente a pedido do deputado federal Afonso Mota. E disse para nós ali, olha, como é um pedido do deputado federal Afonso Mota, eu vou fazer isso agora. Ela disse para nós, na minha frente. Ela disse isso na minha frente. E foi lá no setor responsável, verificou o defeito que existia na portaria publicada, tinha sido publicada, mas com parcial designação, faltava um elemento, e ela disse, bom, já verifiquei qual é o problema, nós vamos ter que editar uma nova portaria, aquela que foi editada, ela foi incompleta, nós vamos ter que editar uma nova correta. Resultado, se a portaria for efetivamente publicada agora, com a correção verificada pela chefe do setor, a Wanda, doutora Wanda, estará tudo pronto para que a TV Câmara de Pelotas possa operar em canal aberto. Então, infelizmente, se nós não tivéssemos ido lá, eles não saberiam até agora qual é o problema. Infelizmente, se não tivesse a participação do deputado federal Afonso Mota, a doutora Wanda não teria participado da reunião.
porque é a chefe maior do Ministério das Comunicações. Infelizmente, funciona assim as coisas em Brasília. Se nós quisermos fazer funcionar, nós temos que ir até lá e fazer toda essa articulação. A correção, então, foi feita e, em breve, foi prometido a nós a publicação da nova portaria com a correção. Além disso, eu participei do 52º Congresso da União dos Vereadores do Brasil. Mas eu também não fui lá só para ouvir as palestras, que, aliás, duas delas muito interessantes, a respeito do papel fiscalizador do vereador no parlamento e a importância do papel que cresce, né, como fiscalização. Também lá eu levei para a União dos Vereadores do Brasil, eu podia pedir o acréscimo da minha... Não? Então eu vou me inscrever, na minha comunicação de líder, então, para terminar a minha fala. Só para completar, então, eu também, na União dos Vereadores do Brasil, levei a proposta para ser replicada em nível nacional, em todas as câmaras de vereadores do Brasil, aquilo que nós estamos propondo que se faça em Pelotas, na modificação do regimento interno, com a criação de um curso de capacitação para vereador recém-eleito. Explico melhor. Quando nós temos um ano eleitoral, os vereadores que chegam à casa vão se deparar logo em seguida com temas extremamente complexos e que frequentemente, pela formação de cada um, que é heterogênea, não são conhecidos. Então as pessoas precisam de uma capacitação, pelo menos, para ter acesso aos documentos, à lei orgânica do município, ao regimento interno da casa, ter acesso às informações básicas sobre lei orçamentária, para poderem logo em seguida participar das votações. Então isso também, quero comunicar a todos vocês, que a União dos Vereadores do Brasil acolheu essa nossa proposição e vai replicar no país afora, para que em todas as câmaras de vereadores do Brasil nós tenhamos também um curso de capacitação para vereador recém-eleito nos anos eleitorais. Eu volto na comunicação de líder. Obrigado, presidente.